cultivando bons relacionamentos, através da justiça, da paz e da alegria no Espírito Santo. O texto é Romanos 14, e o texto áureo principal é o versículo 17. E a nossa introdução é comentar o contexto até o versículo 17, do 1 até o 16. E depois o contexto seguinte ao versículo 17, que são 4 versículos mais. 18, 19, 20, 21, 22 e 23. E é preciso, irmãos, que nós, irmãos em Cristo Jesus, sejamos amáveis e gentis em nosso trato uns com os outros, a fim de que possamos manter e cultivar bons relacionamentos na igreja. Nem todos nós vemos as coisas da mesma maneira. E nem sempre estamos em concordância com o que comemos ou deixamos de comer. Mesmo que alguns irmãos nos pareçam ser fortes nas suas opiniões pessoais, mas fracos na fé, não vamos ficar discutindo com eles. Por exemplo, uma pessoa pode estar convencida de que pode comer de tudo o que vem na mesa, enquanto o outro pode pensar que o certo é ser vegetariano. E não seria agradável se um começasse a criticar o outro por esse motivo. Poderia resultar numa quebra de comunhão na igreja local, por revelar uma espécie de orgulho de um e do outro. Um porque come, outro porque critica, e outro porque se defende. Mesmo que alguns irmãos nos pareçam ser fortes nas suas opiniões pessoais, mas fracos na fé, não vamos ficar discutindo com eles. Por exemplo, uma pessoa pode estar convencida de que pode comer de tudo que está na mesa, enquanto o outro pode pensar que o certo é vegetariano. Aí o que diz o texto? O texto que fala Paulo, o apóstolo? No versículo 1, e depois até o 4. Acolhei ao que é débil na fé. Acolhei aquele que é mais fraco na fé. Não, porém, para discutir opiniões. Versículo 2 fala, um crê que de tudo pode comer, mas o débil só come legumes. O versículo 3 diz, quem come, não despreze o que não come. E o que come, não julgue o que não come, porque Deus o acolheu. E o versículo 4. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai. Mas estará em pé porque o Senhor é poderoso para o sustentar em pé. Então nós vamos dizer o seguinte. Digamos que alguém pense que determinados dias são considerados sagrados. Como o sábado, por exemplo. Ou a quarta-feira de cinza. E há tantos aí que muitos consideram sagrado. Enquanto o outro pensa que todos os dias são iguais. Há boas razões para cada um defender a sua opinião. Mas a verdade é que cada um é livre
para seguir as convicções de sua própria consciência. Eu, por exemplo, eu guardo mais a segunda-feira. Hoje eu trabalhei até agora há pouco, fazendo esse trabalho todo no computador, tivemos problemas. Depois fui com o José agora mesmo, tirar cópias para distribuir aí aos nossos orientadores. Então o dia é melhor para mim ficar descansando e ficar orando e lendo e me preparando pessoalmente, eu mesmo, comigo mesmo, com meu Deus, é segunda-feira. Vejam bem, o que importa em tudo isso é que se você guarda um dia e acha que isso é certo, faça isso para Deus. E se a sua opinião é que todos os dias são iguais, faça isso para Deus. Se comer vegetais é a sua convicção, coma-o para a glória de Deus. O Senhor irá se agradar se você o fizer para a glória de Deus. E ainda mais, se você lhe der graças por tudo. Não mandamos em nós mesmos para vivermos ou morrermos como se nós pudéssemos escolher. Se vivemos, vivemos para o Senhor. Se morremos, morremos para o Senhor. E agora estavam conversando com o Gil, a Silvinha ali ao redor da mesa, comentamos um pouco disso. É doido a gente entender a morte do justo. Mas Deus nos fala que Ele tem prazer na nossa morte. E eu quero agora mencionar a Magali. Nós há quantos anos juntos, orando, e ela muito enferma, com câncer. 5, 9, 10, 12, 14, 15 anos. O Senhor respondendo às nossas orações. E a gente não entende que agora nós oramos já liberando a Magali. Não podemos ser tão egoístas de querer manter, porque nós não vivemos para nós mesmos. Esse é que temos que entender. Nós vivemos para Deus e morremos para Deus. Louvado seja o Senhor. Tanto que é muito diferente a morte para o cristão verdadeiro. Foi por isso que Jesus morreu e ressuscitou. Jesus voltou a viver para ser Senhor, tanto de vivos como de mortos. O texto está dizendo nos versículos 5 a 9 o seguinte, versículo 5. Um faz diferença entre dia e dia. Outro julga iguais todos os dias. Cada um deve ter opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia para o Senhor o faz. E quem come para o Senhor, come. Porque dá graças a Deus. Agora, estou falando para cristãos que dão graças a Deus quando comem. E quem não come para o Senhor, não come e também dá graças a Deus. Hoje alguém me contou que um aluno da nossa escola de princípios lá da cidade, saiu já formada, filha de pessoas não sem comunhão com a nossa igreja, não sei, parece que católicos. Ela não se esquece de chamar a atenção dos senhores seus pais na hora da comida. Porque se ela come, ela aprendeu na escola nossa que ela come para o Senhor. Se ela não come algo, ela entende que ela pode não comer e dá graças a Deus.
Louvado seja o Senhor. A nossa escola não é à toa que é considerada a melhor escola de Bauru, já. Porque ensina, convive e forma crianças na palavra de Deus. Nenhum de nós, irmãos, tem permissão para legislar sobre isso ou sobre aquilo, pois nós não somos juízes. É a Deus que vamos prestar contas de tudo e em tudo, na vida e na morte. A ninguém mais. É a Deus que vamos prestar contas. Portanto, deixemos de julgar, de desprezar uns aos outros. Condenar e criticar não vai nos trazer benefício nenhum. Só colocamos pedras de tropeço no caminho do irmão. Se o irmão se entristece devido ao que você come, você já não está agindo por amor e acaba perdendo o bom relacionamento com esse irmão. Não faça com que a comida abençoada por Deus seja considerada imprópria para comer. Pois todas as coisas, na verdade, são limpas. Você se lembra de Pedro? Quando foi convidado para ir à casa do gentil? E ele não quis ir, porque não vou me contactar pessoas imundas. Aí o Senhor deu uma visão com vários bichos. Eu acho que tinha lagarto, tinha pernilongo, grilo. E o Pedro, com fome, comeu tudo. E foi para a casa do gentil. E aí chegou lá, orou. Os gentios foram batizados com o Espírito Santo. Não nos julguemos mais uns aos outros. Versículo 12. Pelo contrário, tomai o propósito de não pôr de estropeço ou escândalo ao vosso irmão. Eu sei, eu estou persuadido. Isso é Paulo que está dizendo. Ele está dizendo, eu sei, eu tenho uma convicção absoluta. Por que ele sabia? Porque ele era judeu também. Ele estava no meio do povo que não queria se misturar. Que por ter recebido a lei, não queria mais relações com ninguém mais. E Deus deu a lei para preparar o seu povo para mudar as nações vizinhas. Se por causa da comida o teu irmão se entristece, já não andas segundo o amor fraternal. E amor é reino. Saiu do reino. Não seja, pois, vituperado o vosso bem. Eu proponho a vocês o seguinte: nós todos aqui presentes, Deus nos possibilitou, entre tantos irmãos, nos trazer a nós aqui esses 3 dias. Será que você se lembra de dar graças a Deus? Por isso que o Senhor fala em tudo dai graça, porque isso é agradável para Deus. Quem está contente, porque você vai sair daqui contente como você nunca viveu contente. Você vai sair daqui feliz, alegre, contente, como uma experiência nova. Porque você já é feliz, já é quando você não entende que é. Aí você tem 66 músculos aqui, para você ficar sério. E só 16 para você rir,
ficar alegre. E você sempre prefere usar os 66. Não é você que usa 16 para rir. É o Espírito que opera alegria no teu coração. E você favorece com a tua cara, com a tua face. Você vai ver o que vai acontecer. Especialmente os que têm cara feia. Você vai ver o que vai acontecer. Aqui no fim desse acampamento. Aí você pode até perguntar, é você que tem cara feia? Pergunta, é você? Se alguém tiver coragem de dizer, sou eu, você vai sair transformado. Ó, todos nós, você sabe, Deus é que trouxe você aqui, que não trouxe outros. Você viu o privilégio que você tem? E Ele ia te trazer aqui à toa. Se você pensa assim, você não conhece o teu Deus. Deus nos trouxe por uma ocasião especial. Nesta chácara, com chuva ou sem chuva, o que vai acontecer é que vai chover nas nossas almas. Essa paz, essa justiça, essa santidade de Deus e essa alegria no Espírito Santo como nunca. Por isso nós devemos saber que o reino de Deus não tem nada a ver com a que vai para o estômago. Não tem nada a ver com o que entra para o nosso estômago. Comida é comida, bebida é bebida, reino é reino. E por quê? E o texto básico, que é o versículo 17, responde que o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Irmãos, o reino de Deus não tem a ver com nada do que comemos ou bebemos. Entendam isso. Tem a ver sim com o que Deus faz com nossa vida através de Cristo Jesus. Isso tem a ver. Preocupar com o que come, com o que bebe, é não compreender a essência da vida cristã. Justiça. O Ed vai falar. Amanhã. Ninguém vai perder. Vai soltar umas perguntas aí interessantes. Eu também tenho umas para depois da manhã. E algumas são dessa mensagem de hoje. Aqui tem uma interessante. Você acha que é certo fazer tatuagem no corpo? Vai responder depois da manhã. O reino de Deus não tem a ver com nada do que comemos ou bebemos. Entendam isso. Tem a ver sim com o que Deus faz com a nossa vida através de seu Filho amado Jesus Cristo. Preocupar com o que comer e beber não é compreender a essência da vida cristã. A justiça é reino. É a retidão do viver cristão. Através da santificação. É vida cristã praticada pelo homem, justificado pela fé em Cristo Jesus. Justiça. Justiça. Essa palavra, irmãos, aqui nesse lugar, desse contexto, significa virtude, significa retidão. Eu sou crente, eu sou cristão, e irmão eu também e ele me ofende, e eu fico ofendido e bravo. Ele se chega a mim e me pede perdão. Isso é reino de Deus. É prática da justiça. A justiça de Deus se torna nossa justiça. A justiça de Deus está em nós. E quando nós... Perdão, Ed, eu entrei por aí, mas vou sair já. E quando você
pratica o evangelho dos apóstolos, o evangelho de Cristo, você está propondo justiça aqui na terra. É bom, eu vou largar de falar isso para deixar para o Edson, senão depois ele não tem o que falar. Paz. Esse é para o Milão, depois da manhã. Eu só falar aqui duas frasezinhas. Paz, como um dos aspectos do fruto do Espírito. Você vê lá em Gálatas, tem o fruto da carne, lá tem aquela relação, e depois tem o fruto do Espírito, que é amor, que é paz, que é alegria, que é bondade, que é benignidade, que é domínio próprio, e vai por aí. É fruto. É reino. E você sabe, uma das razões por que Jesus não voltou ainda, é porque nós, igreja, nos encantamos com os dons do Espírito, que, aliás, são maravilhosos. Mas ficamos por aí. Estamos sendo despertados no mundo inteiro por essa frase: o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, santificação, retidão na vida cristã, paz, paz, tende paz com todos, alegria. Agora, daqui a pouco, eu vou chegar na alegria. Daqui a pouco não, só na terça. Alegria, bom, paz como um dos aspectos do fruto, ela possibilita que os remidos vivam em harmonia tanto com Deus como com seus irmãos, na fé e com os seus semelhantes, além de viverem em paz com eles mesmos. Que pena que leva tempo para a gente entender isso. Às vezes, entre dois pastores, nós encontramos essa questão. Isso dura, e você precisa interferir, precisa orar, precisa jejuar. E aquele conflito, aquela constância de não se entenderem. E às vezes, na própria casa, os pais com os filhos, aquela dificuldade. Essa paz do reino é que harmoniza a igreja. Eu aqui tenho alguns com conflitos sérios. Aqui nós temos alguns que não. Mas como eu ando falando bem da igreja, porque Deus me mandou falar, essa igreja está mudando. Eu já contei aqui, nós temos 8 imobiliárias que vendem apartamento. 8! Quando nós tínhamos 3, já era difícil, pastor. Imagina com 8. Mas eu vou te dizer, Deus está abençoando essas imobiliárias. Esses donos, porque estão compreendendo que essa paz do reino de Deus vem por Cristo, que dá a paz, que não é paz que o mundo dá, é a paz que só Ele pode dar. É para Ele formar o seu povo, para que o seu povo fique em harmonia. É lógico que às vezes tem algumas questões, mas logo se pede perdão. Esses dias um veio reclamar comigo do outro. E ele começou a reclamar. Eu disse: ele não te pediu perdão? Ele disse: pediu. Então para. Coincidentemente, no outro dia, veio outra pessoa falar dessa mesma pessoa. E começou a criticar. Falei: ele não te pediu perdão? Pediu, foi lá comigo, pediu, me abraçou. Então para com isso. Deus está operando nas imobiliárias, nos donos das imobiliárias, nos funcionários das imobiliárias, e está operando nas nossas casas a paz de Jesus para harmonizar o seu povo. O que está em você, diz a palavra, tem de paz com todos.
Você não depende do outro. A paz está em você e você toma a iniciativa. Fala para o irmão, viu, irmão, como é que tem que ser? Toma a iniciativa. Não fica esperando, vai. Eu já vou entrar um pouquinho na alegria. É igualzinho a alegria. Porque a alegria também é fruto do Espírito. Por que que você vai no baile? Por que que você vai na festa? Por quê? Para se alegrar, né? Nada disso. Crente que vai em festa é para alegrar a festa. Não é para se submeter àquelas coisas lá. É chegar e viver o reino. A alegria no Espírito, eu vou deixar para depois da manhã. Vou entrar na segunda parte, no contexto que segue o versículo 17, que são só 4 versículos. Quer dizer, agora eu vou entrar, irmãos, no versículo 18, 19 e 20, primeiro, depois o 20, 21, 22 e 23. Agora é o 18, 19 e 20. Nessas coisas que ali fala, que são a justiça, a paz e a alegria, que o texto menciona coisas, é que aqueles que seguem a Cristo como seu mestre e fazem a sua vontade e honram ao Senhor, mostram a excelência do Evangelho de Deus e são aprovados pelos homens. É ali que fala isso. Não faz parte da maneira cristã de andar admitir questões triviais e secundárias, como comida e bebida. E deixar de viver e andar no Espírito e de edificar aos irmãos na fé. Nós não podemos destruir a obra de Deus. E quem é a obra de Deus? É o cristão. Olha para mim aqui. Eu sou uma obra de Deus entre tantas obras de Deus que eu estou vendo agora. Deus me tirou do lamaçal, de uma coisa terrível que eu não posso nem lembrar e contar para vocês, senão vocês largam de mim. E me começou a trabalhar e a insistir, não me largou. Eu às vezes queria largar dele, ele não deixava. E às vezes eu fugi dele. E eu sou a obra de Deus. E você também. Será que você acredita que é resultado da obra de Deus? Da operação do Espírito Santo em você? Do trabalho de Cristo Jesus em você? Da misericórdia e graça de Deus em você? E aqui o texto fala, não podemos destruir a obra de Deus, ou seja, o cristão. Existem alguns que, em seu egoísmo, longe de edificarem a obra de Deus, destroem essa obra. Eu aqui tenho irmãs que são ovelhas minhas. Eu insisto. E a gente percebe que elas nem sempre nos ouvem, nem sempre fazem o que deviam fazer por nosso conselho. Mas eu não desisto. Porque através de mim, através da liderança dessa igreja, através dos maridos, os pais, Deus está fazendo, edificando a sua obra. Então eu não desisto. Tem uma irmã que depois da morte do seu marido, ela é uma diaconisa, eu não tenho visto, eu quero visitá-la, eu não tenho conseguido. Você pensa que eu desisti dela? Não vou desistir, porque Deus não desiste. Tem alguns jovenzinhos aí que se ofendem por qualquer coisinha que o pastor ou o líder fala. Mas nós não vamos desistir. Eu não quero nem citar o nome, eu vi o pai dele aqui, com essas luzes eu não vejo ninguém. Eu posso falar porque eu não vejo. É muito forte, está bem em frente, porque sempre fica ali. Aqui é difícil. Eu não estou vendo. Eu desconfio que até de propósito, que puser para não ver ninguém.
Mas tem irmão aí, já vi, ele está de lado, não depende. Ele, às vezes, ele faz, e ele fica pensando que eu vou largar dele. Não vou! Tem outra menina aí, que estou discipulando, e ela falou, agora o senhor larga de mim. Quem que te disse isso? Você é obra de Deus. Deus te chamou, pôs o seu espírito em você, o espírito dele, está operando em você, e eu sou um simples instrumento nas mãos de Deus para te ajudar. Então eu conto com o Senhor de agora em diante é meu pai. Eu posso ser até avô. Eu tenho 84, até bisavô, se ela quiser. Agora tem ovelhas que não é fácil. Você precisa fazer aquilo que o Davi fazia com as ovelhas que fugiam. Quebrava a perninha dela, pensava a perninha, para ela ficar sempre pertinho dele. Eu ainda vou quebrar a perninha de crente aqui. Precisamos empregar nosso esforço na boa vivência fraterna, de forma a cultivar os bons relacionamentos na igreja local. Ajudemos-nos uns aos outros com palavras de ânimo. Ah, você caiu, mas você levantou em nome de Jesus. Você vai levantar em nome de Jesus. E não vou te deixar de jeito nenhum. Não prejudiquemos o irmão apontando seus defeitos. Não podemos permitir que uma discussão a respeito de comer e beber venha destruir a obra de Deus entre irmãos. Uma irmãzinha querida, minha parente, pediu para trazer os pais para cá. Trouxe. Se ela estiver aqui, ela sabe que eu amo, posso falar. E ela separou o sábado. Ela também veio, ficou, o filho se integrou, menino, e voltou para a igreja lá, sabatista. Eu estou doido para encontrar com ela, para dizer, menina, com sábado ou sem sábado, fica aqui. Porque seus pais, sua mãe se identificou aqui. Essas coisas que inventaram foi por ação diabólica para nos dividir. Quem é que diz que você não pode guardar o sábado? Se você faz com convicção e com fé para agradar a Deus e dar graças a Deus. Hoje é sábado, Senhor, eu vou descansar, eu estou trabalhando, tem esse dia que eu separei para ti, ficar só em casa com meus filhos, minha esposa, sentadinho, descansando, lembrando de agradecer por isso, por aquilo, Senhor. O Senhor vai se agradar, porque você guarda o sábado. Agora também não vem com esse negócio que se não guardar sábado, não vai para o céu. Porque com sábado, sem sábado, com domingo, sem domingo, com segunda, qualquer dia, só Jesus pode te salvar pelo sangue dele derramado na cruz. Naquela hora da cruz, ele perdoou todos os nossos pecados. Nós nem sequer tínhamos nascidos ainda. E ele já nos perdoou. Ele morreu por isso. Ele morreu há 2000 anos por você aqui hoje. Quando você recebe Jesus, o perdão de Cristo na cruz opera em você. E você fica limpo de todos os pecados. Bate no irmão e fala, você sabe disso, irmão? Por que eu estou falando isso? Porque tem um irmão aqui que me procura, que torna a procurar, que já faz tantos anos, ele teve um pecadão, como ele acha, e ele fica desconfiado que Jesus não perdoou ele. Escuta, para Deus não tem pecadão, pecadinho, pecado. Através do seu filho,
Ele limpou toda a área dos nossos pecados. Num grupo caseiro, quando nós nos reunimos para comer, a preocupação principal não deve ser alimentarmos. Teve um grupo aqui que cresceu muito, porque tinha um jantar maravilhoso depois. Eu até ia lá de vez em quando. Mas não é isso o grupo caseiro. O jantar é para atrair pessoas. Porque é mais fácil você atrair pelo estômago do que pelo coração, né? Então fazer uma refeição, agradar, mostrar amor, é muito bom. Mas não pode ter como nós tivemos esses dias, o arroz barranco como coisa principal da reunião do grupo. E é bom o arroz barranco. E a Neide com a Laura aí fizeram esses dias o arroz barranco, desbarrancou tudo, quase que não deu para comer. Mas ele é um médico que vai vir aqui para fazer o arroz barranco para nós comermos. E nós queremos que ele venha. Desculpa, porque não é comer arroz barranco no grupo que é a coisa principal do grupo. O que é principal no grupo? Compartilhar a vida de Cristo Jesus. Falando, se você gosta de falar, ou vivendo apenas, demonstrando o seu amor, o seu carinho, a sua amizade, o seu fácil relacionamento. Essa é a razão da reunião na sua casa. Não há lugar melhor de reunir do que na nossa casa. E é pena que ainda tem muitas casas aqui que não tem grupo. Mas não fica contente porque vai ter grupo em todas as casas. Porque Deus vai fazer um evangelismo, pegar toda essa gente. E olha, nós estamos fazendo evangelismo nas portas ali perto daquele futuro salão que está cada vez mais futuro, né? A gente não sabe o que está acontecendo. Então é o seguinte, nós estamos evangelizando ali, já estamos com mais ou menos 30 famílias ali, e tinha até 2 jovens que queriam vir aqui, e tem outra família que está indo já no culto lá na casa do Marco. E nós, aí evangelizando essas casas, o Valdemar inventou um clube, um time de futebol lá naquela área. Eu falei, Valdemar, mas tem campo. Ele já descobriu, tem campo. E nós vamos, viu, Valdemar, pôr camisa neles e vamos evangelizar através do futebol. Como o Ed e a Lília evangelizaram através do esporte. E vamos trocar grama aqui para pôr grama sintética. Para fazer um campeonato de todas as congregações. Ah, mas eu não tenho tanto jogador. Ótimo. Você completa com os incrédulos. Aí eles vêm jogar aqui, vai acontecer igual o Marcos, igual o Pinhata, igual o Alemão. Esses aí eram jogadores de bola. Pastores aqui. Tem mais gente aí. Tem gente também do basquete, que incestava, agora estão incestando para Jesus. Compartilhar a vida de Cristo, assim nós podemos promover a livre troca do amor cristão. Vejamos o que Paulo diz nos versículos 18, 19 e 20. Versículo 18. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Versículo 20. Não destrua as obras de Deus por causa de comida. Todas as coisas, na verdade, são limpas, mas é mal para o homem comer com escândalo. Ora, a minha avó, além de criar, de ajudar a
a estudar 7 netos, ela trouxe para sua casa mais uns 4 ou 5. E um desses, jovenzinhos naquele tempo, agora apareceu aqui, mora em Curitiba, para nos visitar. E ele ficou impressionado, não só com a minha velhice, né, porque eu era jovem naquele tempo, com a chácara. Eu falei, vou mostrar para você. E aí fomos, ele maravilhado. Depois ele já escreveu uma carta elogiando. E maravilhado porque nós pertencíamos juntos a uma igrejinha tão pequena. E aí, esse salão, né? Eu falei, você não via nada. Se fosse na Nigéria, né? Aí fui mostrando, aqui tem os coelhos. Ó, ali peru e ganso lá, tem uns 30. Ó, quer ver? Vamos jogar ração nos peixes. Eles chegam a encavalar um no outro para comer. Ah, que coisa. Aí eu falei, ali é porco. Porco! Não, nós estamos comendo tudo, estamos acabando com tudo. Eu esqueci que ele era adventista. Porco. Agora eu pergunto para você, Moisés fez alguma lei para não comer porco? E ele fez alguma lei para comer frango? Ele fez alguma lei para não comer cavalo? Ele fez alguma lei para comer carne de vaca? Picanha? E aí estou terminando. Como o meu computador enguiçou nessa hora, veja aí os versículos finais, 3 versículos, de Romanos 14. Este 21º versículo que está aí, é uma máxima oferecida a todos nós crentes. Foi escrito especialmente para nós. Fortes na fé. Nós que somos fortes na fé. Com o intuito de controlar a nossa liberdade cristã. E a fim de que eles evitem os abusos contra a liberdade cristã. É um versículo para nós, o 21, que fala o seguinte. Fala assim. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa com que teu irmão venha a tropeçar. Quando eu falei dos porcos, eu vi que eu ia fazer tropeçar aquele irmão. Eu falei, não. E, na verdade, nós estávamos matando os porcos e vendendo. Foi ótimo. Eu pude dizer, não, estamos acabando com os porcos. Aqui fala. Teu irmão venha a tropeçar, ou se ofender, ou se enfraquecer na fé. Eu tenho que, por ser forte, que posso comer tudo, eu tenho que respeitar o irmão que não quer comer aquilo tudo que eu como. É o que está ali falando. É para nós isso. E é para mim especialmente. Havia crentes vegetarianos em Roma. E aqueles que se abstinham totalmente do vinho. Eram crentes advindos do judaísmo. E eu não estou criticando os judeus, era fiel, eram homens de oração, cedo, à tarde, à noite. Homens que guardavam, conheciam a lei e seguiam, procuravam seguir. Eles eram abstinentes, pelo que nós estudamos esses dias. A maioria deles era abstinente de beber vinho. Paulo não teria mencionado tal questão a menos que houvesse crentes cujas atitudes se assemelhavam às de João Batista. O João Batista era um crente estranho, mas era o maior profeta. Jesus se mencionou como o maior profeta. Mas a hora que você lê a história que eu estou lendo sobre João Batista, fica difícil você entender. Mas entendemos pelo Espírito. Esse homem comia gafanhoto. Você come gafanhoto? Então João não podia vir aqui. Por quê? Porque nós íamos acabar criticando o João Batista. Como é que você pode comer
Gafanhoto, rapaz. Tem peru aqui, tem pato, tem frango, tem porco, tem vaca. Havia uma escrupulosa abstinência de vinho. Paulo não estava baixando regras de conduta, recomendando que sejamos vegetarianos, nem estava dizendo que o uso moderado de vinho é errado para os crentes. Jesus bebeu vinho. Também não estou falando para você beber porque Jesus bebeu. Estou explicando. Tanto quanto os apóstolos também beberam vinho. E o profeta que estava anunciando a chegada dele não bebia de jeito nenhum vinho. Vamos entender isso um pouco. O que Paulo dizia é que em nossos contatos com os nossos irmãos na fé, devemos ter o cuidado de não ofendê-los em sua consciência impressionável. Na casa de um crente, por ocasião da refeição, se porventura estiver com ele uma pessoa excessivamente escrupulosa, é melhor que o dono da casa se esqueça de vinho, de carne de porco, ou de qualquer coisa contra o seu visitante, que o seu visitante é contra. Você deixa de lado. E eu termino, porque o meu computador se desligou lá, lendo esses 2 versículos e fazendo algum comentário. 22 e 23. A fé que tens, tenha para ti mesmo, perante Deus. O que quer dizer isso? Se você é crente, firma a sua crença, firma a sua fé em Cristo. Não é nada de vinho, de porco, é em Cristo. Firme, reserve tempo, tire um dia de descanso para estar aquele dia todo com a família, se dedicando em oração, em contemplação, porque Deus fez os dias para um de descanso, e nós estamos entrando nessa sociedade moderna, trabalhando cedo, de tarde, de noite. Isso não vai impedir a tua salvação, mas complica a tua saúde. Você quer ver? Eu contei lá no grupo sábado dos nossos líderes. Eu cheguei nos Estados Unidos para morar lá, com a Neide, com o Bilãozinho, que era Bilinho, e o Edinho. E uma prima nossa nos acolheu. E no primeiro almoço, eu chamei a filha dela pequena para ir ao mercado, ela me levou ao mercado para eu comprar um vinho, né, porque era um primeiro almoço. E o vinho, para mim, eu aprendi desde criança, eu não estou querendo que você tome vinho. E se eu tomar vinho perto de você que não toma, eu estou pecando. Aqui eu tenho que falar essas coisas, porque a Bíblia fala. Aí eu fui com aquela menina, no mercado, no Safeway, e um cachorrão grande veio em cima de mim, e eu pulei para trás e disse, passa! A hora que eu falei, passa, mais ele assustou. E aí eu, sai! E piorou. Eu não sabia falar inglês, aí a menina falou assim, go away, ele foi. Vai embora, vai embora. Aí chegamos no mercado, comprei um vinho caro, comemorando um almoço nos Estados Unidos, de uma prima que estava nos acolhendo por uma semana, até que nós alugássemos uma casa. Quando eu pus o vinho, dei uma limpada nele, um brilho na garrafa, ela, a Doris, minha prima, a prima da Neide, pegou a garrafa, foi para a cozinha, destampou o vinho e despejou na pia da cozinha. Eu falei, ô Doris, é caro, menina. Eu comprei para nós nos alegrar aqui em torno da mesa. Abílio, se os presbiterianos vissem você simplesmente comprar esse vinho, você que está chegando aqui, a chamada do marido dela, que era pastor, você não vai ter mais vezes aqui. Não diga. Então joga tudo, quebra a garrafa, esconde. Domingo eu fui à igreja.
o Bilinho, com o Edinho, com a Nide. Sentei. Foi difícil porque as mulheres usavam um chapéuzão grande, você precisava ficar para ver o pastor, era difícil, né? E cantou, e eles falavam inglês, eu não estava entendendo muito. Falei, acho que será que é aqui mesmo, que é a minha igreja? Aí eles cantaram um hino que eu conhecia, falei, é aqui mesmo. Mas na hora que eu entrei, sala de fumantes, na igreja presbiteriana. Terminou o culto, o pastor Zacarias me apresentou para o pastor que estava com um cachimbão na boca, na minha cara. Aí eu assustei. É o pastor esse aí do cachimbo? É. E os de charuto são os presbíteros. Aí eu já tirei a conclusão. E os cigarrinhos é dos diáconos. Então é o seguinte. Espera aí. Eu estou contando algo para que nós aprendamos essas coisas. O Ed, quando chegou para nós, depois das nossas orações, e disse, o tema é esse. Eu falei, nossa, mas que coisa, é um dos temas mais difíceis da Bíblia. Mas, por oração, nós estamos nesse tema. Aí o Bilão muda para Portugal, foi ser missionário em Portugal. E chegou lá, o dia que eu cheguei lá para visitar na primeira vez, ele falou, pai, você chegou hoje numa festa dos pastores. O senhor já pus lá seu nome. E é um festão, viu? Lá num restaurante aí. E fomos. E chegamos lá, abraçando, comemos. O pessoal bebeu vinhos, pastores, vinhos bons em Portugal. E quando terminou o jantar, eles viram que ainda ficaram algumas 5 ou 6 ou 7 garrafas sem abrir. Aí um falou, puxa, nós já pagamos esse vinho, vamos deixar ele assim. Aí um falou, não, abre. Abriram as 6, 7 garrafas e mandaram tudo. O Bilão falou, você está em Portugal. Os presbiterianos dos Estados Unidos são crentes verdadeiros, eu os conheci. São igrejas que enviam um grande número de missionários para o mundo inteiro. É uma coisa impressionante como eles se dão para o mundo, para os pobres, para os cativos, os que estão sem saída. E aqui mesmo, perto daqui da Ana, chegou um casal, casadinho de novo, para ser missionário entre os índios. E eu visitei esses índios, e o chefe da tribo me contou, Abílio, aqui assim, olha, anda aqui, ó, 1, 2, 3, 4, aqui, ó. Aqui está, foi aqui enterrada a filhinha da missionária. Ela não tinha o que comer, e ficou fraca, teve a nenê, e a nenê foi enterrada aí. Aqui, vem cá, aqui, o meu avô apanhou, aqui, olha, o meu avô era o único que tinha Bíblia aqui. E os índios que não eram cristãos, pegaram meu avô e disseram, ou você cede essa Bíblia para nós, ou nós rasgamos ela toda. E era a Bíblia única. Hoje aquela tribo, todos são crentes. Aquela tribo não, aquela aldeia. Tem uma outra aldeia que vê o progresso dessa tribo. O arroz dessa tribo que eles plantam fica desse tamanho. O arroz da outra não cresce. Então eles descobriram que é a igreja. E eles conseguiram um terreno e pediram para eu ir lá para ver se podia construir a igreja naquele terreno. Igreja não é construção de igreja, são as vidas ali. Rasgaram a Bíblia inteirinha daquele velho e bateram até ele desmaiar. Como que eles chegaram ali? Andando a cavalo e a pé, léguas e léguas, e ali ficaram por mais de 20 anos, dando a vida. Eu louvo a Deus pela América do Norte, pelos Estados Unidos. E Portugal, são os pastores que bebem vinho. A Argentina, eles também bebem pouco.
pouquinho. E os americanos não bebem. Quem foi formado aqui pelos americanos, como os pentecostais de Belém e outros, não bebem. Temos que respeitar. Eles não bebem para Deus e dão graças a Deus. Em Portugal eles bebem. Não podemos julgá-los. Se você por acaso me pega a vida... Quer ver, o Toninho está aí? O Toninho pensava que eu proibi de tomar cerveja. E um dia eu falei para ele, fica aqui depois da reunião. Ele pensou que eu fosse dar um... Ficou nervoso, branco, quis sair. Aí quando ficamos só nós dois sozinhos, eu falei, Neide, traz aquela cervejinha. E pus para ele e para mim, para ele ver que eu não tenho como proibir. E também não tenho como mandar beber. Já chegou aquilo lá, nunca mais beberam. O Mastroianni chegou na nossa festa com 2 caixas de cerveja do nosso grupo de evangelismo. Falei, Mastroianni, é muita cerveja. Isso, amigo, você não sabe, essa turma bebe. Está todo mundo aqui convertido, louvando o Senhor, dando graças a Deus. Todos eles, 12 homens, alguns são nossos pastores. Nunca nós proibimos ou mandamos, porque quem faz isso, quem forma, quem faz a obra de Deus, é o Espírito Santo. E aqui é de alguns teólogos que falam que a alegria no Espírito não é só no Espírito, é também paz no Espírito Santo, é também justiça no Espírito Santo. Quem faz a obra do reino de Deus em nós é o Espírito Santo. Aí tem um inglês lá atrás. Não bebem de jeito nenhum, nem álcool nenhum. E eles pediram a nossa cobertura. Eu que não pude dar. Termino aqui. Estudem bem os últimos 3 versículos, que resumem tudo o que fala nos demais versículos. Os 3 últimos. O 21, 22, 23. O 23 fala assim. O 22 fala assim. A fé que tens, tenha para ti mesmo perante Deus. Você não vai obrigar ninguém a ser crente. Você não vai obrigar ninguém a deixar disso ou deixar aquilo para ser. Você tem que ver com teu Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Essa é uma pergunta que está aí. O que significa essa frase? Bem-aventurado, quer dizer, feliz é aquele que não se condena naquilo que aprova. Será que você pode aprovar tudo? Interprete-se e responda terça-feira. Feliz é aquele que não se condena naquilo que aprova. E termina, mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer. Esses dias uma pessoa me procurou aí, nervoso. E ele falou, o senhor acha que é pecado isso? Por que você quer saber se eu acho? É o que eu quero saber se é pecado. Você acha que é? Não. Então não é. É reino. É absoluto. Ah, não, é secundário. Por isso que nós somos taxados de liberais. Isso é liberdade cristã. É que Paulo está tratando dela. E mostrando a preciosidade de você entender isso. Porque você tem que viver pela justiça, pela santidade, pela retidão. Você tem que chegar a ser perfeito, como o teu Deus é perfeito. Isso é reino.
porque o que faz não provém de fé. E tudo que não provém de fé é pecado. Termina aí. O que você anda fazendo por você mesmo? Você sabe que nós estamos super divididos no mundo como igrejas evangélicas. São quase 40 mil denominações diferentes. E às vezes aqui dentro tem diferença. A minha proposta é o título da minha palestra. Cultivando bons relacionamentos. Você está cultivando? Você está promovendo a harmonia entre os crentes da igreja local? Como que você cultiva e edifica bons relacionamentos e boa comunhão com os irmãos? Através da justiça, da paz e da alegria no Espírito Santo. Que Deus os abençoe. tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.